programa líder de audiência. Araruama em Ação. Araruama em Ação. Com André Mônica. Olá, gente querida, 11 horas mais 37 minutos. Bom dia, bom finalzinho de manhã de sexta-feira. Uma sexta-feira assim, nublada aqui na região dos lagos. Já tivemos uma pancadinha de chuva. Eu não sei se choveu em toda a cidade, mas pelo menos na Praia do Hospício hoje choveu com pressão. Tava bonito e interessante. Eu estava acompanhando o Bom Dia Brasil. O Bom Dia Brasil dizia, ó, sol no Rio de Janeiro. Aí lá fora tava chovendo, cara. Tava chovendo. Bom, gente, hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro, 331º dia do ano. Faltando apenas 34 dias para o final de 2015, que está voando baixo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer e também Dia do Técnico de Segurança do Trabalho. E dia de você participar com a gente de mais um Araruama em Ação. Bom dia, minha amiga Jaida Mundim. Bom dia, Paulo Giovanni. Bom dia a todos da mesa. Mais um dia de debate, mais um dia de colocações do que está acontecendo no nosso município e na história política da nossa cidade. Eu quero mandar um beijo especial aqui hoje, sabe, Paulo, para um amigo querido, o Jorge Silva. Jorge, beijão para você. Não precisa mais desligar o rádio, porque ele disse que ele ia desligar, porque ninguém manda beijo nem abraço para ele. Então eu falei, hoje vai ser especial para você, Jorjão. Um grande beijo e um beijo enorme à galera toda do Grupo Jornais de Araruama. Aí, Jorjão, hein? Meu grande amigo Henrique Nunes. Estava com saudade de você, cara. Bom dia. Sou teu fã, viu? Bom dia. Nós também somos seus fãs. Eu sou fã mesmo, eu sou fã desse cara. Mas mesmo. nós também somos seus fãs. Principalmente quando ele perdia na sinuca pra mim. Ninguém acredita nisso. Mas vai que cola, cara. Vai que cola. Vai que cola. Olha só, uma notícia até prazerosa. Bom dia a todos. Bom dia, querido. André, Jaida, Paulo Giovanni, nosso agrimensor, né? Estamos sentindo falta aqui do nosso paladino das Cordilheiras de Morro Grande. Onde estará o Aquino? Né? Paladino das Cordilheiras. Se eu bem conheço, deve estar a caminho. Deve estar a caminho, né? E hoje uma boa notícia, porque na semana passada houve assim, uma expectativa voraz por parte dos internautas quanto à presença do nosso querido convidado, o alemão, né? Vocês fizeram de propósito, né? Para vir para essa sexta-feira, para gerar uma expectativa maior, né? Ele vai, hoje, já encontrei com ele ali nos bastidores, já está presente, as pessoas que estão ansiosas quanto à presença dele não precisam mais ficar, e ele estará aqui pessoalmente explicando essa inexplicável ausência dele na sexta-feira passada. É questão de aguardar. Maravilha. Bom, ele também já está por aqui. Rapaz! Chegou, olha, o homem ouviu, veio correndo. Não, falou o nome, chama. Ele acabou de chegar aqui, nosso grande amigo Aquino do Papa, que já vai estar dando o seu bom dia. Meu querido Marcelo Bering, bom dia, campeão. Bom dia, Paulo, bom dia, André, Jaida, Aquino do Papa, que acaba de chegar aqui na rádio, e a todos os ouvintes, né? E dizer que o nosso programa hoje promete. Aquino do Papa, bom dia. Bom dia, Paulo Giovanni. Mas o que você pensou para responder? Ele titubeou. Não, é que eu acabei de encontrar o Fernando Campos saindo. Já sei. Já me liguei. Bom dia a todos de Araruama, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia ao nosso grande André Mônica. Eu deixei ele por último porque ele é o cara. Pensou de novo, né? Pensou de novo. Tá esquisito hoje. Tá. É verdade. André Mônica, mais uma sexta-feira estamos aqui reunidos para tratar de assuntos que colocam em pauta, né, o interesse comum da sociedade araruamense. Bom dia, André. Bom dia, Paulão. Bom dia, Jaida. Bom dia, meu querido Aquino, Marcelo aqui pela ordem. Lá na nossa ponta esquerda, querido Henrique Nunes. Hoje com uma camisa preta, né? Esse luto, né, é um luto que o povo brasileiro está sentindo na pele diante de tanta coisa que está vindo à tona e que assim nos deixa de cabelo em pé, Paulo Giovanni. É verdade. Mas enfim, né, eu quero cumprimentar primeiro, bom dia, evidentemente, para você que está nos ouvindo aí
está sintonizado na rádio 560 AM, a Costa do Sol, né, uma rádio, né, que se confunde com a história da radiodifusão aqui na nossa cidade e na nossa região, agradecendo a oportunidade que nos foi dada de termos aqui esse horário a serviço de você, meu caro amigo, que está aí sintonizado conosco nesse horáriozinho, né? Horário de almoço, entre 11h30 e 1h da tarde, todas as sextas-feiras. Eu quero, no dia de hoje, já cumprimentando, né, os companheiros aqui, chamar alguns assuntos, né? Já dei uma introdução, é um assunto que hoje toma conta, né, do cenário nacional, do cenário político nacional, que tem claras influências. Eu vim ouvindo hoje pela manhã a Rádio CBN, tem uma crônica do Arnaldo Jabor, que é muito interessante, todas as manhãs na CBN, próximo de 8 horas, às vezes um pouco antes, um pouco depois, mas o Jabor falava sobre as consequências hoje dessa Operação Lava Jato, que tem, com certeza, né, tem hoje uma robustez que mexe com a história do nosso país. Desde o início da semana, a gente vem assistindo alguns fatos, né, por exemplo, nós já estamos diante de um quadro, né, que é assim para nós, né, da nossa geração e das novas gerações, assim, jamais visto. Eu acredito que na nossa história ninguém nunca imaginou que os homens mais poderosos desse país pudessem estar presos. É verdade. Grandes executivos das maiores empreiteiras do país hoje presos por conta de acusações seríssimas, né, de malversação de recursos públicos, formação de quadrilha, etc. E agora, recentemente, né, nessa semana, alguns fatos nos chamaram a atenção. Primeiro, a prisão do Antônio Carlos Bunlai, que é um mega empresário, um mega pecuarista, um cara, né, de um poder econômico monstruoso, que acabou também sendo pego pela Operação Lava Jato e hoje está preso. E agora, né, do meado para o final da semana, essa que foi talvez uma das etapas mais duras da Operação Lava Jato, que foi a prisão do senador da República, Delcídio Amaral. É verdade. Líder do governo no Senado Federal, né, um senador com uma larga história na política, né, um senador que eu até fiz questão de assistir, não sei se vocês assistiram, a sessão no Senado Federal, em que foi submetida a apreciação dos senadores essa prisão que foi feita por determinação do Supremo Tribunal Federal. E o Senado Federal acabou, de certa forma, avalizando essa iniciativa do Supremo Tribunal Federal ao, né, aprovar, digamos assim, né, a prisão do senador por conta de estar no curso do mandato. A legislação protege o parlamentar no curso do mandato, ele só pode ser preso, né, por algumas circunstâncias específicas, e jamais na história isso havia ocorrido. Então, olha só, olha o tamanho, né, dessa questão, o tamanho desse problema, e que hoje, né, é uma novidade para o nosso país. Agora, recentemente, ao lado dele, preso também o André Esteves, que é um dos homens mais ricos do país, um banqueiro de expressão internacional, dono do BTG Pactual, né, com investimentos fora do país, enfim, né, um homem poderosíssimo e que ninguém jamais poderia imaginar que também, né, isso pudesse acontecer, né, no nosso país. Então estamos diante de um quadro que chama a atenção de todos nós para repensarmos a política de nosso país, gente. Isso. Não adianta a gente querer partidarizar essa discussão, Henrique. Não adianta, porque se você olhar a própria história do Delcídio, o Delcídio, ele iniciou a carreira dele no PSDB, né? E hoje preso senador pelo PT. Se a gente olhar os quadros dos principais, se a gente olhar os quadros dos problemas, digamos assim, vamos colocar melhor, né? O envolvimento, quase todos os grandes partidos que fazem parte do cenário político nacional acabam estando envolvidos de alguma forma num problema como esse. Esses doadores, entre aspas, de campanha, que estão presos, né, não foram doadores só da campanha do PT, foram doadores da campanha do PSDB, exatamente, do partido que pertencia ao PMDB e provavelmente de quase todos os grandes partidos desse país. Então, na verdade, o que precisa ser olhado é a filosofia, né? Que filosofia hoje existe na política brasileira? Nós precisamos parar com isso, gente. O Brasil não suporta mais isso. Eu ouso dizer aqui o seguinte: esse nosso país é muito rico mesmo, porque para suportar
tudo isso que a gente está vendo, É verdade. meu Deus do céu, E, haja André, riqueza. eu vejo aí um desdobramento. Agora, coisa de uns 2 meses atrás, nós estivemos lá no Palácio do Catete, eu e Jada, visitando a filha dela que trabalha lá na questão cultural, e vivemos uma exposição, pudemos ver uma exposição de quadros que vem sobre a favelização do Rio de Janeiro. Começando há muitos anos atrás, a gente olhava para uma favela, tinha 3, 4, 10 barraquinhos, de que forma era processada socialmente aquela comunidade, né? Então hoje nós falamos muito, e com toda razão, da violência que cada vez mais ela vai se alastrando, né? Eu sou de uma geração em que ainda se podia ouvir dizer: eu sou pobre, mas eu tenho orgulho, pago as minhas contas e tenho que ser respeitado. O cara tinha orgulho, ele fala: eu sou pobre, né? É a condição social, mas eu sou uma pessoa digna, né? E fazia questão de manter essa dignidade, botando o filho numa escola pública, que era uma escola pública melhor do que muito nível secundário de hoje, você sabe disso? Nós estudamos latim, nós estudamos moral e cívica, né? Isso tudo, música, isso trabalhos manuais. Nós tínhamos uma grade curricular que dava ao jovem, né, um direcionamento. E hoje, para encurtar, né, quando nós percebemos aquele jovem que desce a favela, né, para trabalhar assalariado, né, para ganhar 700, não sei quanto está o salário, que mal dá para contribuir conforme deveria e as necessidades da sua casa. 778. E quando ele desce a favela, aí o traficante chama e diz: olha aqui, eu tenho um cargo para você, isso que você ganha por mês, você vai ganhar por semana. Ele olha na televisão e vê esses indivíduos, né, que se infiltra, aventureiros na política, aquilo que você sempre diz, não para servir, mas para se servir, que não tem nenhuma necessidade de mais um enriquecimento ilícito, que já estão com as suas vidas definidas financeiramente, roubarem esse país, saquearem, não é? Esse monte de coisa que a gente vê, esse jovem de 10, 12, 14, 15 anos, olha para isso, o exemplo não vem de cima. Ele fala: não, se ele pode roubar, se ele pode ser corrupto, então deixa eu seguir esse caminho, que é o caminho mais fácil, é o caminho que vai me dar um retorno imediato, que é se ligar ao tráfico. O tráfico hoje é um dos maiores empregadores desse país. Eu vejo dessa forma. É verdade, hein? Eu gostaria de fazer uma colocação dentro do que você falou, André, a questão de que não é só o PT. E, aliás, a gente tem que ressaltar uma coisa. Foi justamente agora, no governo do PT, que essas coisas passaram a ficar claras. Não dá para partidarizar isso. Né? Até porque você olha lá, né? Eu vejo amigo de infância, André. Eu vejo amigo de infância hoje se desentendendo dentro da internet, mas brigas horrorosas, a ponto de um amigo acabar a amizade com o outro e se bloquear e nunca mais falar por conta disso. Porque um é PT e o outro não é PT. Gente, isso é geral, não é só o PT. E se a gente for colocar na balança, foi o PT que abriu as portas para que isso tudo esteja vindo à tona e para que todas essas pessoas estejam sendo punidas. É o melhor? É o pior? Não é nada disso. A verdade é que a bagunça está geral. Ô Jaida, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Pegando um gancho no comentário do Henrique, eu achei muito importante. Esse flagelo que a sociedade brasileira vive hoje, Sim. Principalmente as comunidades menos favorecidas. Isso advém o que dessa chamada degradação moral da política brasileira? O político hoje não representa mais respeito nenhum? Com certeza. Você hoje conversa com um jovem sobre política, ele ri na sua cara. Ele diz: não é assim não, chega na hora eles vão comprar. Chega na hora ele se vende. Chega na hora das R$50, o cara vai lá e vota no cara. E infelizmente, até hoje, o que a gente está vendo é isso mesmo. Porque eles... E outra coisa, isso denigre a imagem daquele político, daquele ser que pensa: poxa, eu vou entrar na política e vou tentar mudar alguma coisa. Eu vou entrar na política com um projeto, com uma coisa que vai dar certo para a minha população, para o meu povo. Aí esse cara, quando ele entra, ele é
massacrado, porque ninguém acredita nele. Que nada, tá falando isso agora. Quando estiver lá eleito, com salário no bolso, ele vai roubar. É assim que o jovem hoje pensa política. Então, eu acho maravilhoso que todos esses grandes milionários sejam presos mesmo que fiquem, sabe, André, 15 minutos presos. Mas só de passar a vergonha, de serem retirados. Estão há meses presos. Exato. Né? Meses. Mas vamos supor que fosse pouco tempo preso. Não tem problema. Hoje está indo em cana. Seja você pobre, seja você rico. Se você agir contra a lei, se você agir contra o povo, você vai preso e ponto final. O dia que isso realmente não deixar de ser uma coisa surpreendente, como ainda é, quando nós assistimos um grande nome indo para a prisão, a gente ainda se surpreende. O dia que a gente deixar de se surpreender e isso passar a ser uma coisa natural, talvez o nosso país tenha... Mas, Jaida, eu acho que é o seguinte, do que você está dizendo, aproveitando o gancho até do próprio Henrique, quando nós aprendemos no nosso passado escolar, a gente tinha educação moral e cívica, o SPB, técnicas comerciais, educação artística, enfim. Você era preparado. A gente era preparado para ter senso crítico. Exatamente. Tá? E hoje em dia, na formação política que eu vejo, justamente nós temos que prestar muita atenção, né, naquilo que o André sempre bate. Temos que procurar encontrar aquelas pessoas que querem servir a política e não se servir da política. Exato. Porque nós vamos um dia, eu penso num dia em que nós nos surpreenderíamos, sim, se alguém fosse preso, porque existe ali uma bancada honesta. Exato. Eu sonho um dia, né, em ver a população se surpreendendo com isso, porque elegeu as pessoas certas para estar ali representando o povo e elas se surpreendem quando alguém destoa. Eu acho que a última vez que eu me surpreendi na minha vida com política foi na história dos anões. Lá atrás, lembra da história dos anões? Do orçamento. Anões do orçamento. Foi a última vez que eu me surpreendi. O Aquino quer falar alguma coisa? Fala aí, Aquino. É que eu gostaria de pegar esses ganchos que foram colocados na mesa, porque a última campanha que eu vi muitas pessoas, diversas campanhas que eu vi anteriormente, sempre o pessoal dizendo assim: Aquino, quer ser vereador, tem que ter dinheiro. Então, eu vou votar em determinado candidato, que vocês devem saber muito bem de que eu estou falando, vou votar nele porque ele não precisa de roubar, ele já tem muito dinheiro. Então prova que não é o dinheiro que dá a dignidade das pessoas, não é o dinheiro que mostra o caráter das pessoas. Exatamente. Você vê que nós estamos passando hoje pelo pior governo que já teve em Araruama. É verdade. Então, quando as pessoas dizem assim, vou votar em fulano porque tem dinheiro e não precisa de roubar, ele está te chamando de ladrão. Exatamente. Porque se ele é pobre, ele está dizendo, se eu entrar, eu vou roubar. Então, eu sou policial há 28 anos. Eu tenho certeza que em qualquer lugar que eu chego, eu sempre falo, quando eu dou as costas, eu saio de cabeça erguida, porque ninguém vai me apontar como ladrão. Podem falar o que for, que a gente é maluco, né? Que a gente é destemperado. Para tentar descredibilizar a nossa imagem. Mas jamais dizer, esse cara é ladrão. Então não é o dinheiro que dá a dignidade do homem. Então você vê aí, esse senador que foi preso, ele precisava estar nessa falcatrua. Estamos agora com um caso recente aqui no Rio de Janeiro, o presidente da Alerj, que está envolvido em um mar de lama, que é hoje o presidente, Record, que o prefeito de Araruama faz questão de dizer, estamos fazendo uma aliança digna. Olha, depois que eu vi aquele problema da Brita no Rio de Janeiro, e esse escândalo, eu tô com medo do basalto de Araruama, que tá saindo tanto basalto, só que eu não tô sabendo para onde está indo, porque as ruas estão esburacadas. Aquino, André, aproveitando esse gancho. Eu quero fazer aqui, sublinhar o que está sendo comentado aqui no programa, dizendo o seguinte, né? Eu comecei na vida pública muito cedo, né? Eu comecei a fazer política estudantil ainda. Participei de grêmio, né? Militei na abertura, enfim, né? Eu comecei lá atrás e conheço muita gente boa que militou na política. Um número muito grande de pessoas que militou, né, foi deixando, seguindo outro caminho. Da ontem mesmo, a gente tem um grupo de WhatsApp de amigos que se formaram na Fluminense, onde eu me formei em Direito, eu saí em 88, e a gente mantém uma relação de amizade muito grande.
E ali tem muita gente hoje do Poder Judiciário, tem muita gente do Ministério Público, tem muita gente que é defensor público, tem gente que advoga, quer dizer, todo mundo no ramo do direito. E esse assunto, evidentemente, foi um assunto muito badalado, né? Um assunto muito discutido, né? E é lógico que a gente hoje, né? A gente tem que acreditar, a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes dá vontade realmente de você seguir um outro caminho. Dá. Né? Eu já ouvi muita gente dizer assim: André, você não serve para ser prefeito não, porque você é um cara muito bom. André, você não serve para ser prefeito não. Mas que tu é muito bom, é. Mas veja só, eu penso Vontade assim, demais. né? Com certeza eu não vejo isso como um erro. Eu não vejo isso. Eu sou um cara que acredito muito nas pessoas, até que Sim. me provem o contrário. Sim. Eu acho que a gente tem que ser bom sim na nossa vida. Acho que a bondade é uma coisa muito ligada à solidariedade, muito ligada a uma coisa que falta, né? Que é um espírito de humanidade, que eu acho que o mundo seria muito melhor se houvesse menos ambição, né? Se houvesse menos de respeito ao próximo, se houvesse mais solidariedade, como eu falei. E a gente discutia ontem nesse grupo a gravidade dessa história. Né? Vejam vocês, foi preciso um cara, né, o filho lá do Cerveró, que é um cara do teu ramo, do ramo do Henrique, é um artista, ele milita no campo das artes, ele ter a coragem de gravar uma conversa com um poderoso senador da República, líder do governo no Senado. Você imagina o que não deve ter passado na cabeça desse rapaz para gravar essa conversa. E nessa conversa, o que se revelava na conversa era um plano assim daqueles de filme. Plano de filme. Né? Como é que vai ser a fuga? Tentando articular uma saída do Nestor Cerveró para que ele não abrisse o bico, né, de algumas coisas que eventualmente ele sabe, né, e algumas coisas foram ditas lá, tem esse áudio aí, enfim, né? Aí muita gente discute como é que se obteve essa prova, a legalidade, mas o fato, né, é que até o Poder Judiciário é colocado em xeque dentro daquela conversa. Se ela é verdadeira ou não, né? Mas aquilo se tornou público. E hoje existe uma ferramenta, né, chamada comunicação, que é uma velocidade imensa. A comunicação dá uma velocidade imensa, né, na informação. Então hoje, a resposta que o Supremo deu não tinha outra saída. O Supremo tinha que bater o martelo e dizer assim: opa, para aí. Né? Porque vejam vocês, né? Ainda que alguns advogados, eu conversei com muitos advogados, até nesse grupo a gente debatia, ainda essa semana conversava com o Dr. Tiago e o Dr. Pedro, que entendem, né, que há a possibilidade até dessas prisões do Delcídio, né, por exemplo, da prisão do Delcídio em si, porque tem uma lei que protege o parlamentar, ela ter sido uma prisão ao arrepio da lei, entre aspas, né? Mas o fato é que, se não acontece isso, como é que ia ficar a imagem do Supremo Tribunal Federal? Exatamente. Porque ele ventila ali uma articulação com o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal deu a resposta na justa medida. Não. Exato. Tanto não tem articulação que você vai, né, ser detido para responder aqui e explicar tudo isso que você está dizendo. Então, antes da gente ir para os comerciais, eu quero dizer o seguinte, o Aquino, eu acho assim, você colocou um ponto aí fundamental que é sobre a nossa questão relacionada ao começo disso tudo. Esse nosso país, ele é um país, é uma federação composta por estados e municípios. E a mudança dessa mentalidade, a mudança desse comportamento, ela tem que começar aqui, no município. Concordo. Então, na hora de você escolher o vereador, como o Aquino diz, né? Eu acho um grande absurdo. Olha, eu fui eleito vereador a primeira vez, com 20 e poucos anos, né? Em campanhas que não custavam um tostão. O que a gente tinha era papel para dar, nada mais. Né? Não existia. Era uma outra forma de se fazer política. Era uma política, vamos dizer assim, entre aspas, mais romântica. E hoje realmente a gente ouve isso. Exatamente. Não, para ser vereador aqui tem que custar tanto. O que mais se ouve. Custa tanto, tem que gastar tanto. Bom, o que justifica um cara gastar fortunas para ser vereador e sentar lá para ganhar um salário? A metade que ele gastou na campanha. Eu não sei quanto é o salário de vereador hoje, não me lembro. Na base de 9 mil. Exato. Não é? 7, 9 mil, um negócio assim. Então o que justifica isso? Ele gastar o dobro que ele vai ganhar em 4 anos. que justifica? Nem se ele morrer como vereador, às vezes, ele consegue recuperar o que ele investiu em uma campanha. O que justifica gastar em milhões de reais, milhões e milhões e milhões, campanhas absurdas e exageradas, para ganhar, por exemplo, uma eleição de prefeito de uma cidade que tem sérios problemas de recursos para ser administrada? Bom,
Isso não pode acabar bem. Então isso tem que mudar. Então quando o cara bater na tua porta e te oferecer vantagem, pensa o seguinte: da onde está vindo essa vantagem? Do bolso de quem essa vantagem está vindo? É do seu bolso. E aí quem paga a conta, né? É a falta de investimento, é a falta de saúde, é a falta de educação, né? E é toda a carência do serviço público. Por quê? Porque o dinheiro ele não estica. Dinheiro público é como o nosso dinheiro, é um dinheiro só que está no cofre da prefeitura. Tem que zelar por ele. Há quantos anos ele mora aqui? Eu tenho batido uma tecla, o seguinte, eu me orgulho muito aqui no Jaida, eu me orgulho muito de encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. É isso que é importante. importante. Porque eu tenho certeza absoluta, eu tô vindo aqui, você tá vendo minhas pernas todas molhadas, eu tava na roça. Eu tava lá, tô trabalhando junto com meus funcionários, tava lá hoje pela manhã, tirei amanhã, fui lá na roça porque... Você não tem medo da roça não, eu preciso né? trabalhar. Eu me orgulho de dizer que eu preciso trabalhar para viver, né? Exerço minhas funções, né? Me orgulho muito de trabalhar, né? Na política ainda, na gestão pública, porque graças a Deus a minha formação me permitiu isso. Graças a Deus eu acho que eu posso ainda, mas eu não tenho medo de arregaçar as mangas e correr atrás. André, desculpa te interromper. Olha só, Paulo, só pra gente ir pros comerciais e faturar, porque a rádio, né, tem que ter o seu comercial também. Agora, o que precisa na classe política é vergonha na cara. Exatamente. E o que precisa o povo é saber distinguir, separar o joio do trigo. Escolha bem, porque independentemente do partido, seja o PT tem excelentes quadros, o PSDB tem excelentes quadros, o PMDB tem excelentes quadros, enfim, todos os partidos têm excelentes quadros. Mas todos os partidos têm os seus sérios problemas. Então, olhe a pessoa. Escolha a pessoa em quem você vai votar. Pense bem, né? Olha, meus amigos, a mudança desse país começa aqui e está nas suas mãos. Bom, gente, O que é isso? É um controle? É o controle remoto para desligar o André. Meio-dia mais 4 minutos. Meio-dia mais 4 minutos, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Aliás, vem chegando as informações com o repórter Costa do Sol. E já a gente retorna com o segundo módulo, tá, do Araruama em Ação. Aliás, vamos voltar com uma notinha de utilidade pública. Atenção, você que está buscando uma vaga no mercado de trabalho, o município de Guaba Grande estará oferecendo 26 vagas às Alticontos, tá bom? Estamos apresentando Araruama em Ação com André Mônica. Araruama em Ação. Araruama em Ação. Com André Mônica. Muito bem, gente, estamos de volta. Meio-dia mais 11 minutos. Utilidade pública. Olha, 26 oportunidades de emprego são oferecidas no município de Iguaba Grande em diversas áreas. São vagas para atendente comercial, operador de caixa, motorista e ajudante de caminhão, auxiliar de serviços gerais e cuidador de idoso. Os interessados deverão comparecer munidos de documentos e currículo na sede da Secretaria de Trabalho e Ação Social na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. A secretaria fica localizada na Avenida Paulino Pinto Pinheiro, número 294, no centro de Iguaba. E de acordo com o órgão, a princípio, algumas vagas disponíveis são de caráter temporário, havendo chances de efetivação. De repente, essa é a oportunidade de emprego que você estava buscando. Araruama em Ação. Aquele abraço. André, o povo está aguardando aquele abraço. Sexta-feira. É verdade, é verdade. Aliás, hoje dia de Nossa Senhora das Graças, né? Padroeira lá da nossa capelinha, lá de Bom Jardim. Hoje temos missa, depois seguida de procissão. Vocês são nossos convidados lá em Bom Jardim, lá no cantinho de Morro Grande. Dia de Nossa Senhora das Graças aos devotos, né? Aquele abraço carinhoso. Bom, quero mandar os alôs de hoje rapidamente para minha querida Adriana, Diana, ela que mora hoje ali no Barreiro, aqui próximo das Três Vendas. Mandar um abração pro Estélio, pra Graça, lá na Aurora, pro Geco, lá no loteamento Norival Carvalho. Um abraço pra Lourdes, pro Zé Preto, lá no loteamento Santana. Um abraço para meu querido Ardel e tia Cici, lá do outro lado da cidade, lá na nossa querida Praia Seca, perto do ponto final. E aliás, né, quem tá aniversariando, aniversariou já na semana passada, mas a festa ficou para essa semana. Meu querido Bambu,
Outro abraço para você, meu querido amigo. Quero mandar um abraço também, meu querido Carlos Mário, aqui na nossa terra, nossa querida Palmeiras, pro Chiquinho, lá do Jardim Califórnia, nosso grande carpinteiro. E vir aqui no Jardim São Paulo, tive com alguns amigos essa semana, que militam ali no nosso querido Jardim São Paulo, terminando lá aquele campo que ficou um luxo, né? Tive prazer de colaborar para que nós tivéssemos ali esse ponto de encontro que está praticamente pronto, né? Revitalizado, para ser na verdade, um campo de futebol para formarmos os nossos jovens e darmos oportunidade de nascer para a nossa região. Manda um abraço, meu querido Dedé, né? O nosso querido Kerginaldo, Tamico, Gelson, Mimi e toda a rapaziada aí do Jardim São Paulo. Paulo Giovanni. Uma cidade inteira na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Araruama em ação, com André Mônica. Aconteceu. Olha, antes do quadro Caiu na Rede, nós queremos destacar uma situação que está acontecendo aqui na região dos Lagos. Isso aconteceu em Araruama, tem pessoas sendo notificadas em Iguaba, segundo informações, São Pedro e também em Cabo Frio. Eu tenho aqui em mãos, tá, a representação eleitoral número 13.216.6.19.0092, que é a Zona Eleitoral de Araruama 92. A pessoa intimada, coincidentemente, é a minha enteada. E ela vai ter que se explicar, junto ao Ministério Público, uma suposta doação de campanha eleitoral no valor de R$400 no pleito passado para uma candidata a deputada de nossa cidade. Na verdade, pelo que eu estou vendo ali, o Paulo Giovanni está projetando aqui, na verdade ela não vai ter que se explicar ao Ministério Público, não. Na verdade é uma ação do Ministério Público, mas já ajuizada. Já ajuizada. Na verdade ela vai ter que se explicar na justiça. Com a justiça. E aí o que nós fizemos? Nós procuramos a ajuda de um amigo, advogado. Ele protocolou, né, uma representação justificando. Inclusive, o André, o que nos chama a atenção, porque ela não tinha o título de eleitor, ela não votava. Meu Deus. E no período que consta a suposta doação, ela estava desempregada. E ela foi trabalhar para essa candidata em junho. Em junho. É um troço meio que de doido. E aí, o que acontece? Para você emitir uma doação, você tem que assinar um recibo. Certo. A pergunta é agora, quem assinou esse recibo? Como foi forjada a assinatura desse recibo? Inclusive o nosso advogado, fraude, ele vai pedir lá que haja uma explicação. Haja uma explicação, entendeu? Inclusive vamos pedir o teste de grafologia. Exame grafotécnico. O exame grafotécnico. Coincidentemente, Paulo, essa semana passada, foi na sexta-feira passada, se eu não me engano. Não, aliás, não minto. Essa semana, acho que foi segunda-feira, um amigo me ligou, um amigo aqui da Fazendinha, de uma família muito grande, 2 pessoas de sua família estão com esse mesmo problema. Também foram notificadas. Eu já tinha recebido também, André, evidente que quando você é intimado pela justiça, eu orientei que eles procurassem, até porque são duas moças que precisam trabalhar para viver, quer dizer, não tem condição de constituir advogado para defendê-las, pagar advogado. Eu orientei que procurassem a Defensoria Pública, explicassem o que está acontecendo. Na verdade, é um grande absurdo. E da mesma forma que a sua enteada, essas meninas teriam trabalhado na campanha dessa candidata, né? E eu estou vendo aqui o nome da candidata, é a mesma, a candidata a deputada aqui da cidade. E, enfim, eu não sei o que arrumaram lá. E o Ministério Público agora investigando essas doações, né? Que são valores que eles colocam lá estimáveis em dinheiro, que naturalmente deve ter sido a prestação do serviço para a campanha. Mas existe uma grande dúvida, né? Bom, isso foi conversado, isso foi combinado com as pessoas que trabalharam na campanha? Por quê? Hoje o transtorno que está aí. E nenhuma satisfação para essas meninas. Quer dizer, isso é um grande absurdo. Hoje, uma pessoa que foi cooptada aí para trabalhar
num período eleitoral para ir para a rua balançar bandeirinha. A gente sabe que era uma legião que estava na Com rua. certeza. É esse o cuidado que a gente pede a todos. Essa pessoa está sendo processada. Quer dizer, isso não tem sentido, isso é uma brincadeira. Uma multa pode chegar 10 vezes ao valor da suposta contribuição. Sinceramente, eu não acredito que a justiça vá fazer isso com essas pessoas. Eu porque, acho que esta candidata a deputada é que vai ter que prestar muitos depoimentos, muitos esclarecimentos nessa questão. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Caiu na rede. Jaida Mundim, você que é uma pessoa que está sempre muito bem conectada, bem linkada, o que acontece nas redes sociais, conta pra gente o burburinho da semana. Essa semana a gente teve basicamente muita discussão, principalmente em torno das chuvas. Mas uma notícia que ontem, por um acaso, eu fazendo as minhas pesquisas pelos sites da Justiça, encontrei e cheguei à conclusão que é uma notícia muito séria, muito grave e que a população deve ser informada. A deputada Márcia Giovanni, segundo a informação da Justiça, ela está respondendo a uma ação de investigação judicial eleitoral. Os crimes são abuso de poder econômico, propaganda política, Paulo Giovanni, propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos, volantes, santinhos impressos, omissão de informações obrigatórias, captação ou gasto ilícito de recursos financeiros da campanha eleitoral nas eleições de 2014. O pedido do MP é que ela fique pedido de declaração de inexigibilidade, pedido de cassação de registro e pedido de cassação de diploma. O número do processo é 8076-88-2014.6.19.000. Segundo o que está escrito, está em fase final. São as últimas Jaida, colocações. repete, por favor, o número do processo que não deu para anotar. Você falou rápido. Vou repetir para você o número do processo. E seria viável procurar saber aonde o pessoal pode consultar isso aí? Não, é fácil. É fácil. É só colocar o nome completo da deputada e ao lado botar processo que vai baixar, porque foi assim que eu encontrei. Mas o número do processo é 8076/88 2014.6.19.00000. Agora, tem um detalhe, se você quiser ver agora isso, acessa lá, jornaisdeararuama.com. Tá lá escrito, Márcia Giovanni, a um passo da cassação. Ou entrar, principalmente... Não, mas no meu site eu dou todos os links, André. Através do meu site, você chega em qualquer dos sites da Justiça, tá tudo especificado. Vocês sabem que eu não dou esse tipo de notícia sem antes consultar. Consultei 3 grandes advogados da nossa cidade. Todos os 3 me disseram que a situação da deputada é seríssima, é gravíssima. E eu queria perguntar uma coisa aqui para o nosso agrimensor. Seria isso uma coisa simbiótica, uma vez que já não é genética? Seria simbiótica ou isso seria uma coisa que contagia, uma doença contagiosa? Olha, Jaida, como agrimensor de fé pública, né, intitulado pelo meu querido amigo Henrique Nunes, sim, eu diria que isso fica muito semelhante a uma fidelidade partidária. Sim. Né? Fidelidade partidária, porque sendo a deputada do PR, pelo que eu entendi, parece que Antony Garotinho, Clarissa Garotinho, a Rosinha, isso, né? Todas essas pessoas também estão envolvidas no com mesmo mesmo pacote, né? E aí a gente vê também uma semelhança, né, por tamanho de uma fidelidade marital também. Vai ver fidelidade isso, marital, né? porque teve um processo não muito diferente, né, que respondeu o atual gestor. Exatamente. Né, em relação à captação ilícita de sufrágio. Como é que é o mantra? O meu mantra é fraudes em licitações, dano ao erário, abuso de poder, atos administrativos, improbidade administrativa e... Já falei dano ao erário? Já falou. Então é isso. Então, quer dizer, dano ao erário, quer dizer, tudo isso está envolvido em ambos os processos, né? Então, eu vejo aí uma... Principalmente o abuso de poder econômico, pois né? Uma fidelidade, assim, muito grande nas ações. Agora, inclusive judiciais. Continuando aqui a questão do Caio Nardi, vocês vão querer debater mais isso? Não, é só abrir um parênteses, não é?
Porque a minha preocupação, embora, né, nós saibamos que existe uma celeridade, né, a palavra bonita, né, celeridade, né, da justiça no momento, vocês talvez já tenham conhecimento, André, não sei se você tem conhecimento, aquele filme com o Robert De Niro intitulado A Máfia no Divã. Né? É um filme importantíssimo, tem uma cena antológica. Que cena é essa, né? O Robert De Niro, que é o mafioso, tem duas testemunhas que vão em juízo testemunhar contra ele. Então ele pergunta ao seu braço direito, chamado Geleia, fala assim: Geleia, o que aconteceu com as duas testemunhas que não compareceram ao tribunal para deporem contra mim? Aí o Geleia sabe o que responde? Se suicidaram com uma facada nas costas. Essa é forte, hein? Pois é. Mas eu quero chamar a atenção, Jair. Eu acabei, eu acessei essa informação exatamente na net. Eu não tinha conhecimento disso, mas o que chama a atenção da gente é o seguinte, né? Mais uma vez, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Se você que está em casa está vivendo, né, toda essa realidade que nos assusta. Quando você liga lá o jornal, você compra um jornal na banca, quando você vai na net, cada dia que passa uma notícia mais escabrosa do que a outra. É verdade. Mas vamos voltar aqui pra gente. O início, né, da mudança, do enfrentamento a isso tudo tá aqui, gente. É aqui. E quando você olha essas campanhas milionárias, né, onde todo mundo... Olha que coisa, Jaida, Você falou aí não mais do que 5 minutos. Já entraram 3 zaps aqui no meu telefone. Sim. De pessoas, né, 2 pessoas da Fazendinha e uma pessoa que não disse da onde. Né, que tem pessoas respondendo processos semelhantes, Paulo. Olha só. Ao da sua enteada. 3 mensagens. Semelhante, né? 3 mensagens. Uma até não pediu que eu omitisse seu nome, que no caso é a irmã dela que está respondendo o processo, que é a Animar. Aqui eu mando um abraço, a esposa do meu querido amigo Coia. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: olha o tamanho disso. Então, quando a gente andava nas ruas da cidade, olhava aquelas mega campanhas. Exatamente. Né? Voltando à campanha agora da deputada, que acabou ganhando a eleição, né? Você andava na cidade, era um mar de rosa. Isso. Mas não era um mar de rosa de pessoas voluntárias que estavam ali, né? Porque estavam apaixonados por uma causa. Exato. Não. Eram pessoas que estavam sendo pagas para estarem nos 4 cantos dessa cidade. Era um mar de gente. Ô, André, você até recebeu mensagem de uma certa pessoa pensando que você seria o prefeito atual. Aqui não lembrou bem. Pessoa que estava apavorada comigo. A autoridade municipal me manda. Você sabia que eu tenho essa mensagem de texto? Porque eu tinha meu telefone, né? O telefone do prefeito. Exatamente. Telefone, quer dizer, desde a minha época era prefeito. Acabou a eleição. Dias depois, uma autoridade municipal, um vereador aqui do município mandou uma mensagem de texto para mim. Prefeito, precisamos resolver o caso do pessoal que trabalhou. Enfim, eu tenho lá guardado, tem lá E aí eu vi aquela mensagem, não entendi. Né? Essa pessoa, né, tinha meu telefone naturalmente guardado lá nos seus registros. Sim, como prefeito. Os alfarrábios. Eu já não lembro nem quanta gente era. Aí eu acabei dando pilha. Eu falei assim, mas que história é essa? Eu disse assim, não, as tantas pessoas que trabalharam na campanha, mas era um número assim, absurdo, eu não lembro bem quantas foram o número. Eu vou até checar isso aqui, eu não vou... Mas todo mundo já sabe dessa história, isso é uma história de exato. Mas agora, André, eu acho que o que vale ressaltar é que hoje na cidade nós não temos apenas um prefeito réu por fraudes. Nós hoje temos um prefeito réu e nós temos também uma deputada que é ré em assuntos muito sérios. Uma representatividade que a gente tem que prestar muita atenção. Acabou de chegar mais uma notícia aqui no... Não, quem manda o zap aqui é o Marcelo, lá de Bananeiras, diz o seguinte: bom dia a todos, que Deus abençoe, força na peruca e continuem falando a verdade pro povo de Araruama. Deixa com a gente, Mas o que eu quero chamar a atenção, gente, é isso. Olha, vocês têm que olhar com muita reserva, porque virou, o Aquino falou um negócio aqui que é verdade no início do programa. Isso você ouve nos 4 cantos e falam assim sem nenhum pudor. Nenhum. Nós vamos ganhar a eleição no dinheiro. Porque nós temos muito dinheiro. Isso é uma coisa que perderam a vergonha de dizer. Total. Falam isso aos 4 cantos, meus amigos. Né? Enquanto você não combater isso, você vai sofrer na UPA com falta de medicamento. Tem alguém para competir a nível financeiro?
Você vai sofrer na UPA por falta de medicamento. Eu acho que o povo já abriu os olhos. Você vai ver suas crianças com a merenda cada vez pior na escola. Você vai ver a qualidade do ensino caindo. Você vai ver sua rua largada, esburacada. Então, meus amigos, Araruama já é uma cidade difícil de ser cuidada, porque é uma cidade grande de poucos recursos. Se pegam esses poucos recursos e desviam, meus amigos, aí o povo sofre demais. Então, olha, só tem um jeito. Você mudar esse jogo. Mudar essa filosofia. Pensar grande. Pense em você. Pense em você. Naquilo que você espera do serviço público. Não seja você participante disso que está destruindo o nosso povo, o povo brasileiro. Um choque de moralidade, né, André? É isso aí. Só tem esse caminho, cara. É isso aí. Olha, eu sou fã daquele cara. Você viu o presidente do Uruguai, o Mujica? Tudo bem que o Uruguai é um país. Adoro ele. Chegou aqui no Rio, o cara, vida simples, só não é porque o cara pensa que o sujeito de ser prefeito, o cara tem que andar com o melhor perfume, a melhor roupa, no melhor carro, perfume, morar na maior mansão. Ser prefeito, o cara é ser um cara, ele tem que ser aparentemente superior aos demais? Não! Rigorosamente não! Óbvio que não. Tá provado que não! Isso é um absurdo! Então, existe um ditado aqui, você foi muito feliz na sua colocação quando você falou da história do dinheiro, mas existia um ditado que a nossa avó dizia, que era o seguinte: quanto mais tem, mais quer. Então, meus amigos, você tem que distinguir aquele que está na vida pública para se servir dela ou aquele que está na vida pública para servir. O que a gente precisa para a nossa cidade é alguém que queira servir a ela e não se servir dela, porque ela está precisando de muita ajuda. Bom, gente, 12:29, vamos faturar e voltamos já já. Estamos apresentando Araruama em Ação, com André Mônica. Ação, Araruama em Ação, com André Mônica. Bom, gente, estamos de volta na marca, na pinta, né? No centro do gol. Deixa eu só fazer um bate-bola rapidinho aqui de umas mensagens que estão entrando no Zap antes da gente continuar aqui no Caiu na Rede. E agora vem o alemão. Não, vem o panela de pressão. Eu só quero registrar aqui o meu querido Ivan, lá de Boa Vista, entrou agora aqui conosco pelo WhatsApp, pedindo que a gente faça um apelo, porque tiraram o ônibus de Boa Vista das 6 horas da manhã. Então o pessoal de Boa Vista está tendo que caminhar assim uma distância imensa para poder vir trabalhar. Então ficou o apelo aqui à empresa, o Monte Brancos, que presta serviço aqui ao município, e em especial, evidentemente, ao município, que é quem é o responsável por fiscalizar esse serviço aqui na nossa cidade. Quero registrar aqui, está me chegando uma informação trazida pelo querido Toninho, que trabalhou no CIMI durante muito tempo, por conta disso, evidente, guarda alguma relação lá, dizendo que essa semana foi tumultuado lá, faltando até insumo básico de limpeza no CIMI, cara. Quer dizer, uma situação difícil, os médicos reclamando, fica aqui um registro, pelo amor de Deus, CIMI, né? Centro Integrado Materno Infantil, que funcionaria ao lado da Casa de Caridade, dá condições mínimas de atendimento àqueles servidores que estão lá cuidando das nossas mamães, das nossas crianças. Eu mando um abraço pro Sérgio Pedreiros, que está entrando aqui no ar, mandando um abraço, por simplesmente, querido Vinícius do Areal, faz uma reclamação aqui da manutenção das vias públicas lá do Areal, né? Ele falando em especial da Rua Francisco, dizendo que não passa a máquina, está uma buracada danada, enfim, reclamando. E por fim, eu quero fazer aqui um registro, está chegando aqui uma denúncia, mas assim, inclusive com foto de documento, também no meu telefonezinho que fica piscando aqui, né? E eu já tinha tido conhecimento disso, né, antes já da gente entrar nesse outro assunto, mas rapidamente, que é um assunto assim que me chamou muita atenção. A gente tem ouvido aqui muitas reclamações de iluminação pública, não é, Giovanni? Bastante. E a gente, por várias vezes até, e aí a gente vai buscar a informação, a gente pergunta, tem algumas pessoas que trabalham lá até hoje, que a gente conhece, que já trabalhavam nesse serviço há muito tempo, até na minha época, e a gente pergunta, as pessoas dizem o seguinte: não, olha, até os carros têm, caminhão, veículo tem demais, até porque hoje um contrato é um contrato muito maior do que era no passado. É um dos sócios, hoje o contrato acho que gira em torno de R$80 mil para locação de veículos para cuidar da iluminação pública. E no passado isso girava em torno de R$40 mil aproximadamente, ou um pouco menos. Né? Então, quer dizer, praticamente dobrou o valor do contrato. Então tem veículos para dar conta do recado. E o que faltava, normalmente as pessoas reclamavam e aí cobravam lá do setor, e até os funcionários, coitados, que não tem lá como resolver o problema pelo seu esforço isolado, e diziam o seguinte: não, até tem a estrutura de funcionamento, veículos tem à disposição, porque não tem a material. Exato. E vinha faltando material, a gente ouvia isso, e por vezes aqui, Giovanni, chegaram denúncias aqui de que até moradores tinham que comprar o reator, comprar a lâmpada, para ir lá o setor fazer o serviço.
E está me chegando a seguinte denúncia. Então veja você, né? O que justificaria isso? Obviamente que só há uma justificativa, talvez a falta de recurso, não comprou material porque faltou recurso. Aí a gente fica pensando, bom, mas né, um troço que não tem muito sentido, não tem material, contrata uma empresa, né, tá contratada a empresa para fazer o serviço, mas não compra material. Mas aí agora, pasme, eu estou surpreso aqui, que me chegou aqui algumas folhas assim, de um edital, um edital de concorrência pública, de número 3/2015. E ele fala numa contratação, né, de uma empresa para fazer a gestão da iluminação pública. Estaria englobado aí, né, o aluguel dos veículos e a mão de obra técnica responsável por isso, além do fornecimento do próprio material. Veja você. Terceirizou, né? É verdade. A ideia não terceirizou ainda, porque isso é um edital. Mas aí, o que me chamou a atenção é o seguinte, meu amigo, se tá difícil os caras tocarem, gastando lá seus 80 mil com os veículos, e mais alguma coisa que fosse com material, né, digamos assim, né, e tá difícil de girar nesse sentido, porque a gente está vendo o serviço na ponta não funcionando direito. Exato. E vale dizer aqui, registrar que você que mora em Araruama, nos 4 cantos da cidade, quem banca essa história é você diretamente, através da sua contribuição social de iluminação pública. Exato. Que a gente chama carinhosamente de taxa de iluminação pública. Que na medida em que as contas aumentaram muito, evidente que a taxa também aumentou muito. Basta você olhar na sua continha e ver. E a inadimplência, ou seja, pessoas que deixam de pagar, é muito pequena. Porque se você não pagar, acaba cortando tua luz. Então, normalmente você corre, negocia. Então é uma boa grana que entra nos cofres do município. Então não justifica, tá do jeito que tá. Mas na contramão disso, pasme vocês. Eles querem terceirizar a gestão desse serviço, pagando, sabe quanto por mês? Eu estava olhando aqui, fazendo uma conta rápida, né? Valor global estimado. Tá sentada, Jade? Eu, graças a Deus. 3.890.120,64. Estamos falando de quase 4 milhões de reais para um período de 12 meses, um ano. Isso vai significar aí algo aproximadamente um pouco mais de 300 mil reais mesmo, né? Quem é bom de matemática faz a conta aí. Matemática nunca foi meu forte. Mas vai passar de 300 mil por mês. Quer dizer, nós estamos hoje com 80 mil lá, né? E o troço não está girando. Os caras querem gastar, sair desses 80 para gastar mais de 300 mil reais por mês com um serviço que você toca aí, muito provavelmente, né, com 100 mil reais, tranquilamente, você faz um excelente serviço na nossa cidade, incluindo material, incluindo mão de obra, incluindo aluguel de veículo. Com certeza faria esse serviço, né? Na minha opinião, faria muito bem. Mas nos assusta até, tomando por base o que já estão gastando hoje, né? Para o que querem gastar. Mais de 300 mil reais. Isso é uma brincadeira. Estão querendo brincar com o dinheiro do cidadão araruamense. Então fica aqui um apelo, né, para que tenham dó do povo de Araruama, né? Para que pensem nas pessoas, e já que isso ainda não aconteceu, que vocês deem explicações à população o que significa isso. O que eles vão fazer com isso aqui? Vai transformar Araruama na Paris, na Cidade de Luz? O que eles querem fazer? O que eles querem fazer com isso? Para onde vai essa grana toda? É um grande absurdo. Aliás, mais um grande absurdo. Inclusive o panela de pressão, o alemão, que daqui a pouco vai entrar. Vamos falar nisso. Então, ele vai entrar, ele fala exatamente sobre licitações. Acho que vamos fazer o seguinte, 12h mais 38 minutos, vamos para esse quadro, já que está todo mundo estressado com essas notícias. Vamos rir, porque rir é nada agradáveis. Vamos rir um pouquinho. Tá chegando o panela de pressão e o alemão vem trazendo aí umas informações, umas histórias muito importantes. Panela de pressão. Oh, finalmente temos aqui essa figura impoluta, o nosso alemão que na sexta-feira passada era para estar aqui conosco, mas eu acho que aconteceu um incidente. O seu nome, por gentileza? Guten Tag, é muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Klaus Bayer. Klaus Bayer. Se é Bayer, é bom.
Ah, é o seu slogan. Se é Bayer, é bom, né? É verdade. É um prazer receber o seu Cláudio. Agora O prazer é todo meu, Arranque Nunes. Ah, o senhor já me conhece? Já conheço, você é muito famosa aqui na Araruama. Muito famosa, não, muito famoso. Famosa? Famoso? É famoso, eu sim. sou homem, macho. Ah, sim, não, porque aqui aqui falaram português, a gente confunde muito, né? Ah, confunde, né? Então, eu sabia que você ficava muito oculta, né? Atrás das máscaras. Ah, ficava oculta, sim. Muito atrás bom, das muito máscaras bom. ocultas. Você é muito famosa lá na Alemanha, sabia? É alguma das acusações que pesam sobre mim, né? Essa coisa de fama, glamour, são acusações, acredito, até inapropriadas, né? Porque não é tanto assim não, viu, seu Cláudio? Mas agora, eu gostaria que o senhor justificasse aqui perante os nossos ouvintes, que nesse momento estão nos ouvindo, na expectativa da sua visita, por que o senhor não compareceu na sexta-feira passada ao programa? É que na semana passada, quando eu estava vindo para aqui o programa, eu pensei que tivesse uma emboscada na porta do rádio, quando eu vi uma patrulha da polícia parada na porta da rádio. E como você sabe, eu tive um pequeno probleminha, mas eu já estou resolvendo, não tenho nada a dever, mas eu tenho um pequeno probleminha lá na minha cidade de Atim. E aí eu vi um carro de polícia e fui embora, pensei que fossem querer me prender. Ah, sim, quer dizer, o senhor teve um pequeno probleminha na sua cidade de origem. Qual era a sua função lá? O que é que o senhor fazia, senhor? Eu não sei como chama aqui, administrador de cidade. É prefeito. É prefeito, é isso, prefeito. É prefeito. Sim. O senhor era prefeito? Eu era prefeito lá em Atim. Olha que maravilha. É, lá, cidade no interior da Alemanha. Sim. Uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes. E o senhor foi eleito com quantos votos, que mal lhe pergunte? Acho que para que voto? Não, a gente compra voto lá. A compra? A gente compra, a gente chega lá e fala com as pessoas, olha, você vai votar em mim, eu te dou isso, você vai votar em mim, eu te dou aquilo. Então, por salsicha, por chucrute, a gente consegue uma grande boa votação. Ah, mas é assim que funciona. Engraçado. Aqui no Brasil, como é considerado um país de terceiro mundo, a gente pensou que as coisas lá fossem mais evoluídas, quer dizer... Então, nesse critério, a coisa é a mesma coisa, chucrute para lá, chucrute para cá. E às vezes é mais caro quando a gente tem que dar um Eisbein, né? É joelho de porca. Ah, joelho de porca. É o senhor se elegeu dessa forma. Eu me elegi muito mais por causa das joelhas de porca, né? Porque foi muita porca que eu tive que dar. Foi muita porca. Foi muita porca. Né? Mas foi uma porca aí, doutor. E qual o tempo de mandato lá? Aqui são 4 anos. Lá também são 4 anos. E depois a gente tenta para mais 4. Sim, mas por que o senhor se evadiu? Se é que seria essa a palavra mais adequada? Foi um contratempo. Eu estava fazendo o meu Cooper na rua, quando de repente eu esbarrei numa criança e levei o lanche dela, que era um Eisbein. Uma joelha de porca. Ah, sim. E aí eu peguei o lanche dela e continuei correndo. Falaram que eu tinha roubado o lanche do criancinha. De maneira... O senhor já estava correndo. Eu já estava correndo. Acidentalmente, o senhor tropeçou na criança. Isso, a criança estava na frente e eu esbarrei na criança. E acidentalmente, o sanduíche, a merenda caiu no seu bolso. A merenda, eu peguei a merenda e disseram que eu estava fraudando a merenda da criança. O senhor pegou inadvertidamente. Sim, é verdade. É que tem uma lei na Alemanha que diz o seguinte: se eu estiver correndo e esbarra nas pessoas, né, isso não significa crime doloso, nem muito menos culposo. É apenas um acidente de percurso. Entendi. Mas só que eu não estava lá. Se você estiver parado e na mão grande tomada a mão da criança, aí sim é crime. Mas eu não estava parado, eu estava... E aí já existe uma intenção prévia, né? Podemos entender dessa forma. É verdade, você está parado, você está estudando o ambiente e acaba passando a mão no lanche das crianças. Isso é muito feio. Mas eu estava fazendo o meu Cooper. Bem, seu Cláudio, depois dessas explicações, até para que os nossos ouvintes entendam a presença aqui do nosso, podemos considerar, ex-prefeito, né? Por enquanto. Eu estou sob júdice. Está sob júdice. Eu estou sob júdice. O Ministério Público da Atim está vendo se eu posso voltar ou não para a minha cadeira. Agora, caso o senhor não volte, lhe cabe a pergunta: por que Araruama? Simplesmente porque me disseram aqui que eu vou conseguir uma especialização para poder fazer direito às minhas licitações. Aqui então o senhor vai fazer um curso de especialização. Sim, mandaram eu procurar uma pessoa aqui na cidade que é especialista em promover exatamente esses leilões públicos.
Lá na Alemanha a gente chama de leilão público, não chama de licitação. Entendi. E porventura, se o senhor não for absolvido na Alemanha e for cassado, né, os seus direitos, seu prefeito e tal, o senhor tem alguma pretensão política em Araruama? Eu tenho um parente aqui em Araruama. Sim. E esse parente me dá uma dupla cidadania. Deixa eu ver se eu adivinho, senhor Klaus, porque Sim. eu tenho aqui um presentinho para o senhor, mandado por um companheiro nosso, entendeu? Sim. Que a bandeira da Alemanha está aqui, está autografada por esse nosso companheiro. Talvez seja esse companheiro que o senhor está se referindo. Está aqui o nome dele, o senhor Célio Saraiva. Célio Saraiva, verdade, Célio Saraiva. Não, alemão, Célio Saraiva. É meu amigo Célio Saraiva. Saravá? Não é Saravá, não, é Saraiva. É Saraiva. Isso, tá bom, mas tudo é. bem, nós dois conseguimos fazer um grande trabalho de exorcismo juntos. Vocês fazem um trabalho. Porque aqui, olha, eu vou dizer pro senhor, a coisa anda meio já ia quase falando alemão. Nebulosa. Né? Nebulosa? É nebulosa. Na onde? Aqui em Araruama. Está na onde? Nebulosa? Não, nebulosa. Nebulosa. O senhor acredita? Não sei se na Alemanha acontece isso, não é? O prefeito, né? Não estou me referindo propriamente aqui, mas é uma coisa da humanidade. Os seus fracassos, eles sempre culpabilizam o outro. Eles sempre apontam para o outro como causa dos seus fracassos. E o nosso administrador aqui diz que todos aqueles que pensam diferente, né, da situação, que tenham alguma oposição à sua administração, estão possuídos pelo demônio. Olha, eu posso então, nesse momento, já fazer uma grande proposta para, como é que chama esse administrador da cidade? É prefeita, né? Prefeita. Prefeita. Isso, prefeita. Prefeita. Então, prefeito. Eu gostaria de falar para o prefeito que eu vou fazer uma permuta. Como? Uma permuta. Permuta? Permuta. E eu pensei que o senhor falando bermuda, que o prefeito só gosta de andar terninho cinturado, sabe assim? Mas aqui no calor ele não pode andar de bermuda? De bermuda? Não pode andar. Perdeu o glamour. Mas eu de qualquer maneira eu posso fazer uma permuta, onde em cima dessa permuta eu faço um trabalho de exorcismo para tirar todo esse olho grande, para tirar todas essas coisas que ficam em cima dele, de toda macumbaria que possa estar envolvendo o mal que está envolvendo o governo dele. Eu faço essa desobsessão junto para ele, e na permuta ele me ensina a fazer licitação. Olha, mas que maravilha, seu Cláudio. O senhor está no lugar certo e na hora certa. Por favor, as suas últimas palavras aos nossos ouvintes de Araruama. Eu gostaria muito de agradecer a toda essa população de Araruama, e na próxima vez eu volto aqui para falar um pouquinho mais com vocês. Então, auf Wiedersehen! Tchau, tchau! Vocês acabaram de ouvir o humor do Panela de Pressão. Sem palavras. Que alemão é esse, hein? Meu Deus do céu. Ele quer vir pra cá, tô preocupado. Só rindo um pouco mesmo. Senão Rapaz, é rir pra não chorar. A semana é pesada, até já estava falando aqui agora, né? Quero fazer um registro aqui. Muita gente falou essa semana, fazendo uma semana exatamente, né, das chuvas que nós tivemos aqui no município no sábado, né? Então isso dominou aí as redes sociais, muitos filmes, enfim. E eu sempre disse, né? Eu costumo dizer aqui, volto naquela velha história: a língua é o chicote do corpo. Araruama é uma cidade, por estar na Baixada Litorânea e ser uma região de deságue, ela sempre, historicamente, teve problemas. Sim. Quando chove demais, você tem problemas com o escoamento, porque a cidade, né, tá na Baixada Litorânea, numa zona de escoamento. Mas eu me lembro bem, há alguns anos atrás, que quando ameaçava chover, tinha uns caras que pegavam a maquininha de fotografar. Sim, eu para alguns pontos. Edivaldo Calé era o fotógrafo oficial dos buracos da cidade. Fazia um carnaval. Fazia um carnaval. Agora tá com um carguinho lá, calou a boca. E agora? O que esses caras vão dizer, né? Nós estamos aí com
3 anos praticamente de um mandato que está caminhando para se encerrar, graças a Deus, né? Mas ao final desses 3 anos, você conta nos dedos quando deu uma chuva forte. Essa chuva foi muito forte, sim. Foi a mais forte. Mas foi muito rápida. Exato. Graças a Deus. Né? Não que você consiga resolver o problema de enchentes pontuais em determinados André, lá em locais. casa faltou 1 centímetro para a água vir para dentro de casa. Isso nunca aconteceu. O que eu quero te dizer, Jair, é o seguinte, que foi uma chuva muito rápida, né? E você viu o transtorno que causou. Muito Mas o que eu grande. quero colocar aqui é o seguinte, né? Eu não quero dizer que existe a solução mágica para de um dia para o outro resolver todos os Lógico problemas de que não. acúmulo de água em todos os pontos da cidade. É. Mas que você pode diminuir esse tipo de problema, sim, pode. O André, eu quero salientar que a semana toda no programa, me desculpe a verdade, mas o Engana Cidadão atribuiu a você uma praga, dizendo que você dizia no último programa que queria que tivesse uma chuva forte para as pessoas ver o que ia acontecer. Isso é uma coisa tão E que ridícula, felizmente, isso é tão e que ridículo. felizmente não aconteceu nada, porque o trabalho foi tão perfeito Nossa. da prefeitura que lugar nenhum alagou. Meu Deus. Então eu quero processar a Jaida por ter colocado aquele vídeo que deve ser montagem. Deve ser montagem. Por falar naquele vídeo, vamos botar aquela gravação daquela pessoa que estava na chuva, Paulo Giovanni? Vamos lá então. Tem, muito bom. Billy Brasil. Araruama em ação. Aqui, o povo tem vez. Prefeito, nós queremos agradecer pelas obras que o senhor tem feito na cidade de Araruama, tá? Mas em particular eu quero falar aqui da Vila Capri. Pois é, prefeito, diversas vezes fomos lá no seu gabinete, fomos na Secretaria de Obra, falamos da nossa necessidade, está aqui agora o resultado de tantas cobranças que a gente faz. O senhor não fez a limpeza das galerias de águas pluviais. O que acontece quando isso não é feito? Há um entupimento natural. Está vendo aqui? Saco de plástico, folha de árvore, resto de lixo não recolhido. E aí mistura o esgoto sanitário das fossas com as águas pluviais, e quando há um transbordo em razão da chuva, que não é culpa de ninguém, isso acontece. A culpa da prefeitura, prefeito, é não limpar as galerias de águas pluviais. Então tá aí, mas Ô, André, como estamos ouvindo aí o Fernando de Lima, a colocação dele, inclusive acompanha essa semana de muitos moradores, é que ninguém está querendo dizer que a culpa é do gestor por ter chovido muito. Claro que não. Mas a insatisfação é que Boca de Lobo, Bueiros, nada disso tem sido limpo. Simples assim. Eu aqui não estava contando aqui agora essa história dizendo que eu roguei praga, meu Deus do céu. É ridículo. A cidade toda Isso é me conhece. ridículo. O que eu disse é fato. É praga, tá com o diabo no corpo. Isso. É uma vez que falou que a mulher matou um boi rapaz pra fazer macumba pra ele, só pra um caldo Mas que eu quinó. quero, Caldo Jaida. quinó de carne é Jair, o suficiente. que eu quero colocar é primeiro que todo mundo me conhece, jamais faria isso, até porque a chuva é bem-vinda, a gente precisa da chuva, né? A chuva, graças a Deus, está chovendo, até porque, por exemplo, a gente milita com lavoura, que tem uma verdade, região muito a gente grande, a gente precisa, sabe a crise de estiagem que a gente está vivendo, não só para quem produz, mas também para a água em si. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, cadê as iniciativas? Manutenção, olha, nessa cidade nunca jamais houve um prefeito que tivesse feito tanta obra de drenagem como eu fiz. Você andava por toda essa cidade, lógico que eu não fiz todas, não resolvi todos os problemas da cidade, mas fiz muitos. No programa que vem, a gente vai falar melhor sobre isso, né? Até desafiando aos caras que nos mostrem então o que eles afinal estão fazendo, porque nós fizemos a nossa parte, mas a cidade, né, ela não para, e é preciso que tenha continuidade, até que os problemas são muitos, e não vai ser um prefeito que volta esse assunto, Giovanni. É verdade. Ô, Marcelo, quem ligou rapidinho aí? Foi a dona Evane, né? Mandando um abraço, a mãe do Tomate, mandando um abraço pra todo mundo aqui, principalmente pra André. Minha querida Evane, beijo. André, nota triste quem perdeu o ente querido essa semana. É verdade, rapaz. Nós fomos surpreendidos essa semana aí com o falecimento do senhor Orlando Ciarline, grande craque do futebol, né? Ele que é da região de Santos, paulista, casou com uma filha da cidade, Dona Yanira, de uma família tradicionalíssima aqui, de Dona Ingrácia. Seu Orlando veio a falecer, meus sentimentos, meu cumprimento à sua família. Né? O senhor Elson Azevedo, um atropelamento no ônibus 1001 aqui na região ali próxima Horrível do Barbudo, aquilo, né? Que foi uma cena muito triste. Eu não sabia que era o seu Elson. Elson era o proprietário da Dorcas, um cara
bacana, tive o prazer de conhecê-lo, cara visionário, olhava para frente, enfim, né, meus sentimentos à sua família. E por fim, um grande amigo que militava lá na roça conosco, querido por todos, chamado Zé Dobide. Não é o Zé de Bide aqui da Fazendinha, hein? É o Zé Dobide. Ele era morador ali de Boa Esperança, mas vivia a vida dele aqui, encarregado de Toninho Martins a uma vida, ali na região do Prodígio, muito querido por todos ali, num acidente trágico de carro na Via Lagos, veio a falecer. Meus sentimentos à família e aos inúmeros amigos aí na roça que gostaram tanto do seu Zé, meu grande amigo. Ligava para ele quase todo dia para ver cotação de fruta, como é que tá o preço do limão, da laranja. Seu Zé era um cara e trabalhava, quer dizer, voltando do seu trabalho, um acidente terrível levou a sua vida, né? Que Deus o tenha, né? E que ele, né, com certeza esteja na paz. Parabéns! Aniversariantes da semana! Parabéns pra você! Bom, vamos a quem está celebrando a vida, André. Vamos lá, rapidinho. Quem está aniversariando é Débora Valadares, filha da minha querida Sandra. Beijo. Ao Gelson Correia, a Deca Damiani lá de Morreba, ao Alexandre Vieira aqui da Rádio Costa do Sol, a Edna Domingues, a querida Regina Estela Bragança, a nossa professora, ao Deco Bernardes lá do Mataruna, ao Dionísio Ferrares, a Adriana Pintado, irmã do nosso querido Chico Pintado, meu grande amigo, ao Norberto Gonçalves, ex-vereador aqui da cidade, a Ana Gabriela Valadares, minha querida doutora Gabriela, filha do nosso querido Henrique Valadares, inesquecível Henrique, e da nossa querida doutora Ana Luísa. Um abraço pro Marcos Rezende, pra professora Carol Costa, pra Caroline Meirelles, pro Luciano Fernandes, pro meu querido amigo Ricardo Buchema, o craque das pedaladas. Um abraço pra Gabriela Amaral Monteiro, filha da nossa querida suplente de vereadora Valéria Amaral, essa mulher guerreira, valente, né, valorosa. Um abraço pra Adriana Marques, pro Aldo Araújo, pra Janaína Ramos, pra Nina Cavalcante, pro Alex Raposo, pra minha querida Patrícia Taíde, carinhosamente conhecida como Joinha. E um abraço muito especial pro filho do Rodrigo, né, que tá sendo batizado essa semana, nosso Rodrigo do Detran, né? Rodrigo Queixada, do Detran, tá batizando seu filho essa semana. E por fim, meu abraço especial da semana vai pro nosso querido Marcos Serpa, né, do Araru TV, esse grande jornalista. Eu gostaria, figuraça. André, de mandar, você até falou já o nome dele, mas é uma pessoa com a qual eu lido diariamente, que eu considero um dos meus filhos virtuais, que eu tenho vários, sabe, André? É o Alex Raposo, filho da nossa querida Maria Auxiliadora Raposo, que é um garoto brilhante, está fazendo aniversário. Alex, meu filho, um beijo no seu coração, obrigado por você ser essa pessoa digna e maravilhosa que você é. Jaida, até a próxima sexta-feira. Valeu, Paulo. Aqui no Bom Fim de Semana, até a próxima sexta. Até a próxima sexta, e o pessoal fica em QAP aí, atento, Morro Grande, que vamos fazer uma nova reivindicação. Marcelo, até a próxima sexta. QAP, QSL. Então tá, um abraço pra todo mundo. Valeu. André, é importante deixar o seguinte aqui, o recado pra você, que teve algum membro da sua família arrolado a esse processo de estar sendo indicado como ou processado, né? Não sei como colocar o termo, André, mas que está sendo arrolado sobre contribuição de campanha indevida. Você pode mandar sua mensagem pra gente ao longo da semana através do Zap, viu? 988-357526. 988-357526. Isso aí, Paulo Giovanni. A todos vocês, um bom fim de semana. Que Deus abençoe. Viva Nossa Senhora das Graças. Hoje lá, como disse, na capelinha de Nossa Senhora das Graças, lá na região de Bom Jardim, a partir das 19 horas teremos missa. Forte abraço, até sexta-feira com mais um Araruama em Ação. Você ouviu Araruama em Ação.